Câmara Debate está de volta aqui na TV Câmara Uberlândia e nesta semana, neste fim de ano que celebramos o Natal, vamos com um tema interessante aqui. Então, é Natal. E o que você fez? Hoje vamos falar sobre espiritualidade, religiosidade versus consumismo, pois hoje o Natal é celebrado em duas vertentes. Por um lado, uma vertente, o sentido verdadeiro dessa data, o nascimento de Cristo. Por outro lado, voltado para o lado do consumo, da troca de presentes, enfim. E para isso, para enriquecer ainda mais esse tema, trouxemos alguns convidados. E eu vou começar apresentando aqui, damas à frente, a Renata Barbosa, que é coordenadora de soluções de negócios da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, espero que esse debate possa contribuir aí para os consumidores, né? E também aqui ao meu lado direito, o vereador e pastor Isaac Cruz, do PRB. Muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço mais uma vez estar aqui nessa Câmara de Debate, né? E junto com essa mesa aqui, com essa turma aqui, que temos a certeza que vamos aprender muito. Espero poder contribuir com alguma coisa nesse debate. Bom, aqui os convidados são gente de peso para poder falar sobre o assunto, né? Aqui o Padre Amaury, que também é vereador do PSB. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, estamos aí à disposição, espero que esse encontro nos ajude aí a amadurecer mais ainda a nossa fraternidade, a nossa caminhada consciente no dia a dia. E agradecemos também a presença aqui do teólogo e também pastor, que é o Silvio Moura, presente. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Fernando, fico feliz por esse debate, que sem dúvida vai contribuir para essa visão tão importante do Natal, agregado ao desafio do consumo. Eu quero poder contribuir junto aqui com todos que têm uma opinião tão importante nessa data. Com certeza. Já deixando claro aí para o nosso telespectador que, independentemente de religião, não estamos aqui para defender um nem o outro lado, mas simplesmente abrir o debate, abrir a reflexão nesse momento tão importante da vida de todos nós, que é o fim de ano, o Natal, festa em família e momento, claro, de refletir. Então, deixo aberto aqui para a gente começar, né? Por um lado, o consumo, por outro, a religiosidade, a espiritualidade dessa data e qual seria a receita para o equilíbrio. Fica aberto para quem quiser começar. Há uma forma de a gente ser espiritualista, religioso e consumista ao mesmo tempo? Quem começa? Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental em tudo, né? Eu acho que por essa razão que faz com que nós estejamos aqui hoje tentando justamente bater um papo, né? Justamente dos excessos, talvez em contramão dos desequilíbrios que às vezes tem caracterizado essas datas tão importantes e que a gente precisa resgatar, em primeiro lugar, claro, noutra cultura, sem nenhum tipo de caretice, mas resgatar o verdadeiro sentido dessa data que se comemora, né? Quem que é o aniversariante, né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente está fazendo nesse momento e como poderemos, através do aniversariante, repensar as nossas atitudes, né? Sabemos que o aniversariante é o menino Deus, né? É uma data didática que comemoramos agora dia 25, sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, no entanto, essa data, e coincidência, há outros movimentos em torno. E aí a gente vai estar realmente conversando sobre essa questão dos outros elementos que acontecem em torno, e até necessário, que é a questão do dar o presente, o comércio precisa da sua dinâmica, mas nós não podemos esquecer da grande mensagem de vida, de esperança trazida por esse menino Deus, né? Deus se comunicando na história nossa, né? Uhum. Bom, a gente tem aqui as duas principais vertentes, né, da religião, que é o lado evangélico, também o lado católico, e representando aqui a CDL, que faz campanhas de presentear, presenteie, né? Mas o mais importante, assim, o equilíbrio está no consumo consciente. Claro, a CDL ela faz essas campanhas sim, né? Nós temos várias outras importantes no decorrer do ano, mas o Natal é o momento mais esperado pelo comerciante e até pelos consumidores. Então, e nós ali como fomentadores do comércio, nós ali como orientadores do lojista, a gente faz sim essas campanhas. E claro que prezando pelo próprio equilíbrio, né? E aí a pessoa precisa ponderar. Eu vou comprar, mas eu preciso comprar consciente e eu preciso me lembrar de que
o próximo ano vem aí, né? Eu preciso me lembrar de que eu vou consumir, eu preciso consumir sim, né? A gente espera que as pessoas consumam, mas a gente espera que elas possam fazer também de forma consciente, né? E para que isso não acarrete problemas para o ano novo que está chegando aí, e que é uma coisa que todo mundo fala, que faz até uma listinha, né? Das coisas que quer fazer para o próximo ano. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que deveriam estar ali na lista é comprar consciente, né? Eu quero comprar, eu quero presentear, e todo mundo quer celebrar, né? Quem não gosta de ganhar um presente, quem não gosta de presentear alguém, mas é preciso que essa consciência aí fale mais alto. Até, a gente sabe que não é o que acontece na maioria das vezes, mas a gente indica para que isso aconteça. A gente fomenta o mercado, mas a gente também pede que seja tudo dentro da normalidade. Bom, Silvio, a gente passa a palavra a cada um aqui para que cada um se posicione e depois a conversa flui melhor. Esse equilíbrio aí, né, de que forma que a teologia enxerga e também, no seu caso, como é pastor? Bom, em primeiro lugar, eu me lembro de João 3,16, na Bíblia Sagrada. Fica claro que quem deu o presente primeiro, quem nos presenteou, foi o Pai. E essa ideia de Deus como Pai é muito importante. A paternidade, se preocupa com os filhos, com o bem-estar, não é? E a Bíblia diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu. Então tem um presente, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba a vida eterna. Então esse presente para a humanidade é, de fato, Jesus Cristo. E a expectativa de Deus é que ele seja recebido e que o homem cresça, ele evolua em todos os aspectos da sua existência. Dentro dessa ideia do consumo, como já foi comentado aqui pelos nossos colegas, a teologia ela entende muito bem a necessidade de comprar, de vender, de ter, de doar, de repartir. Quando eu penso sobre isso, eu me preocupo de fato com o consumismo, a mídia apelativa, todo tipo de exagero, né? O brilho das luzes, as ofertas fantásticas, né? Agora nós temos aí a Black Friday, né? Importada dos Estados Unidos, outro apelo muito grande. Desde que o ser humano ele está buscando atender suas necessidades, e ele também não se esquece que quem está do lado tem necessidade, ele não se esquece que o presente de Deus foi para que pudéssemos não só receber o Pai, mas repartir, vai chegar no equilíbrio, eu tenho certeza. Eu fico feliz pelo comentário da nossa colega, porque há um cuidado aí, há um cuidado nessa propaganda, há propostas também do comércio em socorrer necessitados, e a gente observa essas coisas. A teologia quer dialogar com o comércio, com o consumo, e naquilo que a igreja, por exemplo, pode participar, orientando seus fiéis, seus membros, ela faz. A nossa grande preocupação é que o ser humano não gaste o que ele ganha. Ele não pode gastar o que ele ganha. Ele tem que gastar menos do que isso. E aí nós temos a proposta do começo do ano, né? Depois a gente comenta mais. Mas, Silvia, eu queria que você só complementasse aí, que você falou sobre o Black Friday, para o nosso telespectador não sair da televisão agora e ir lá no Google, para que ele continue aqui conosco, né? Explica rapidinho aí sobre o Black Friday. Eu fui também surpreendido com essa ideia que é uma super promoção na sexta-feira, a tradução é sexta-feira negra. Na verdade, eu não sei muito porquê. Eu sei que é um ataque da mídia, abaixando o preço aí 70%, 50%, 40%, para você ter a oportunidade de ter aquilo que você gostaria. O grande problema é quando você não está preparado para isso, você não tem uma boa gestão, e aí o desejo de ter está acima do seu poder de gerenciamento do dinheiro. Né? E onde entra naquele problema que a Renata bem citou, do consumo sem consciência. Eu acho que a gente, você está comentando aqui, pegando um gancho, porque realmente o consumo inconsciente, ele leva cada vez mais ao individualismo, né? Exatamente. E esse individualismo nós sabemos. Não queremos demoniar os comerciantes, não criar uma relação. Agora, o objetivo não é esse. Não, mas da importância de nós aproveitarmos essa data justamente para a gente repensar um pouco
as nossas atitudes, né? E esse grande presente que o pastor muito bem disse aqui, que é a mensagem trazida pelo Menino Deus, né? Eu acho que como buscar esse equilíbrio, talvez esse é o grande desafio hoje no nosso tempo, né? Eu vejo até, observando aqui os comentários, né, hoje como bastante positivo. Que haja um controle, de fato, né, por parte da pessoa, porque todo comerciante, quanto mais ele vender, melhor para para a ele. cidade. Então a pessoa ela tem que tomar todo emprego cuidado gerado. para que aquele momento de alegria, que deveria ser um momento prazeroso, não leve ela a viver um momento de tormento O ano inteiro, né? o ano inteiro, Endividamento. pagando dívida. Eu acho muito importante, até porque todos nós nascemos um dia, e esse dia, todos os anos, é comemorado, né? A data do nosso aniversário. E quando se trata de uma família, né? Quando se trata de um aniversário de uma pessoa dentro de uma família, aquela família, normalmente, a tendência é ela gastar mais. Ela gasta mais além do seu dia a dia. Do seu dia a dia. Hoje, nós sabemos, como todos nós, nascemos, crescemos, né? E envelhecemos. O único que não envelhece é Deus, Ele é o mesmo. Só que Ele cresceu. Ele nasceu menino, Ele não é mais um menino hoje. É comemorado o nascimento de Cristo, que eu até costumo dizer o seguinte, que bom que esse espírito, não na questão do consumismo que é feito nessa época, mas esse espírito natalino das pessoas se confraternizar, das pessoas se respeitarem mais, de trazer uma união mais da família, que isso acompanhasse todos os dias da vida da pessoa, coisa que não acontece. A gente sabe que a pessoa na noite do Natal, por exemplo, que começa no dia 24, né? Na verdade comemora no dia 25, aquele espírito começa a envolver, e quando está terminando o dia 25, já tem um, às vezes, com o olho roxo, do que o outro bebeu demais, excessivamente, já espancou. Quer dizer, aí vira uma bagunça, né? Uma coisa que é séria. Sim. A gente sabe que é um momento que o comércio em si, ele espera uma oportunidade dele ter um faturamento maior, e as pessoas devem analisar bem para não se endividarem, mas que eu acho bastante positiva essa data. Bom, falando sobre essa questão de consumismo, eu lembro de uma palestra do Frei Beto, que eu assisti aqui na UFO, foi seu professor, Um grande professor. que ele fala sobre o passeio socrático. Lembra? Lembro. Passeio socrático, que é desafiante esse passeio. É desafiante esse passeio, porque você vai dar um passeio no shopping, olhando as lojas. É um passeio socrático, é o passeio que o Sócrates fazia na época no comércio, na Grécia Antiga, para ele ver o quanto de coisas que existem que a gente não precisa para ser feliz, né? Então, quando fala assim, vou ao shopping fazer um passeio socrático, você vai só admirar. É isso mesmo, né? Ele diz essa tese, ele reforça que você vai fazer uma admiração, porque Sócrates, esse grande pensador da era pré-socrática, ele dizia que essas perguntas de onde vim para onde vou serão eternas. E o ser humano, a cada época, ele faz um arranjo para ele buscar, né, evidentemente, a sua realização. E que ele, com seus discípulos, ele sugeria esse passeio para ver o comércio, que é importante, mas tinha tanta quinquilharias, tantas coisas, que ele olhava e falava assim, olha para vocês ver quanta coisa o ser humano às vezes exagera na busca e que não precisa para ser feliz. Ou seja, ele estava associando a busca desenfreada, desequilibrada, na materialidade como um meio de felicidade. Então ele usa essa ideia de Sócrates, porque Sócrates é muito cético em relação às coisas, mas eu acho que nós podemos, nesse contexto agora, eu acho que buscar esse equilíbrio. Eu acho que é possível, né? Eu acredito, né? Apesar de todo esse contexto. Nós católicos temos uma tradição, não sei se o pastor Isaac e o pastor Silvio aqui, nesse período do Advento, os textos sagrados que nós meditamos para comemorar o dia 25, que é dita a data, né, mais formal que nós comemoramos o nascimento do Menino Deus, os textos sagrados nossos são um texto muito sóbrio, convite à sobriedade, né? E justamente para ter essa noção de que, embora eles colocam um gorducho aí, tampando muitas vezes né, o menino, escondendo o menino, o grande presente de Deus para a humanidade é a mensagem trazida por Jesus, né? Então, não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade que nos desequilibra a cada momento.
mas eu acho que ainda assim é possível, né, Renata? A gente busca esse equilíbrio, né? Com certeza. Eu estou ouvindo vocês falarem e eu fico pensando, né? Ninguém fica sem comprar uma camisa bonita, ninguém fica sem comprar um vestido bonito, né? E a gente tem a gente orienta, claro, as pessoas para isso, os comerciantes, para que de fato façam promoções e que façam promoções que atraiam e que sejam promoções verdadeiras, né? A gente vê aí muita coisa que, como você falou da Sexta-feira Negra, né? O porquê do nome Sexta-feira Negra, mas é uma coisa que atrai todo mundo e o comércio precisa sobreviver. E quando a gente fala de entidade, as orientações são para esse fim, né, de que o comércio seja movimentado, mas que ele seja movimentado de forma adequada, né, e que ele seja movimentado e que ele e o consumidor hoje e o próprio lojista, ele é orientado para que ele faça essas promoções, uma promoção bem atrativa, que ele decore bem sua loja e que possa trazer o consumidor, mas lá na entidade a gente também tem tratado ele para que ele saiba fazer uma boa gestão, para que ele saiba conduzir de forma adequada o seu negócio, né? E para que isso possa ser levado durante todo o ano, né? A gente sabe que o comerciante ele não vai viver se a loja estiver vazia, ele não vai viver se não fizer uma promoção. E são coisas que de fato precisam ser feitas para que o mercado para aquecer a nossa economia, né? A cidade também não pode parar. Então, claro que a consciência, eu vou sempre defender, claro, primeiro porque eu sou mulher e mulher gosta de consumir mesmo, não tem outro jeito, né? Apesar de que os homens também gostam bastante, os homens também gostam bastante. Então, assim, eu acredito que é sim possível encontrar o equilíbrio, né? Tanto do comércio quanto do consumidor, e todo mundo pode viver aí comemorando, celebrando o Natal e dando presente, pagando as dívidas para que isso seja um ciclo, né? E que esse ciclo consiga ser concluído de maneira mais tranquila, digamos assim. Bom, a gente vai entrar nessa questão que ela citou. Daqui a pouco, nós vamos por um breve intervalo e voltamos já com o Câmara Debate aqui na TV Câmara, hoje falando sobre um tema pertinente a esse período, né, de fim de ano, essa segunda quinzena de dezembro, que é a religiosidade, a espiritualidade do Natal versus o consumismo. E você acompanha ainda mais 2 blocos pela frente, ainda vamos abordar vários temas aqui e vamos para um breve intervalo e voltamos já. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. De volta aqui na TV Câmara Uberlândia, o programa Câmara Debate, hoje falando sobre consumismo versus religiosidade, espiritualidade, aproveitando o ensejo do Natal deste 2013. E no final do primeiro bloco, a Renata citou muito bem a questão da Black Friday, que nada mais é do que uma estratégia de marketing norte-americana que se espalhou pelo mundo. E você, antes disso, havia citado a questão do consumo consciente. O consumo consciente, o cidadão gastar e ter a consciência de pagar. Isso é uma atitude cidadã. Agora, esse consumismo, né, com atitude cidadã, vinculado ao Black Friday, que é como eu já disse aqui, uma estratégia de marketing, passa a ser um hábito cultural do
cidadão, consumir e querer as coisas, às vezes até sem poder tê-las? Essa reflexão acho que vale para todos aqui, todo mundo comentar. Eu acredito que sim. As pessoas acabam enxergando como uma oportunidade, né? Olha, o ano todo foi assim, o ano todo custou R$1.000 e agora está custando 100, agora está custando 500, por que eu não vou aproveitar? Né? O que a gente não pode deixar é de lembrar dos compromissos que a gente já assumiu no começo do ano, né? Que aí nós estamos falando de compra consciente, a gente não pode deixar de lembrar desses compromissos e pensar bem no que vai fazer daquele momento para frente, né? Porque apesar de ter um preço atrativo, de ter uma campanha chamativa, a gente precisa sim pensar no que vem pela frente, né? Não só no momento. E aí nós vamos falar o tempo todo de compra consciente e eu também falando da compra. Por que não aproveitar as oportunidades também, né? Se as pessoas se preparam durante todo o ano e é um momento propício, vem aí o 13º, que a gente não começou a falar, mas vem o 13º, junta as duas possibilidades. O 13º que eu tenho, que às vezes eu iria aproveitar para pagar uma dívida, mas tem uma oportunidade muito boa de compra, eu faço essa troca. Então, assim, é difícil, né? É muito complicado, mas... Eu conversava com a Roberta, desculpe, com a Renata, no intervalo. Eu sou de uma época que, quando as pessoas estavam, por exemplo, querendo, por exemplo, enfrentar um problema na vida, parava para refletir, ora numa espiritualidade, ou procurava um pastor, ou procurava um sacerdote, enfim. Hoje, eu já ouvi muitos, se vocês já devem ter escutado por aí, pastor Isaac e pastor Silvio, a pessoa está num processo de crise, seja crise no relacionamento, seja crise de busca, né? Enfim, todos nós passamos por um processo de crise na vida. E a pessoa diz, olha, eu vou para o shopping consumir para mim afugentar minha crise existencial, né? Isso, na minha época, isso daí era uma coisa, eu tinha vergonha de falar uma coisa, hoje se tornou comum. Então, às vezes, os absurdos na sociedade nossa hoje, a sociedade absorve como coisa natural. Quando eu vejo a Renata falar do consumo consciente, é muito interessante, porque a gente não ouve, não escuta muitos por aí, né? Na verdade, é um clima de, às vezes, parece que o mundo vai acabar, e nós temos que fazer isso agora e vai ser desse jeito e pronto, acabou. Então, acho que o grande desafio, eu acho, Renata, é também onde buscar esse consumo consciente, né? Ou seja, tentar fazer esse planejamento. Porque tem se tornado até um pouco, até motivo em nível nacional, até às vezes muita chacota, porque essas datas, aproxima-se aquele economista dizendo, olha, você coloca de um lado que você vai consumir, não exagere. É como se tivesse falando, não exagere, porque, na verdade, quando inicia o ano, nós sabemos que os impostos nós estamos atolados em dívidas, às vezes, por não material escolar também. Aí vem toda essa questão de PVA e material escolar, matrícula da meninada e por aí afora. Então, acho que o desafio nosso entra a questão da cultura, né? As orientações são passadas. Agora, assim, não tem como... É igual na escola. Você vai lá orientar a criança, você vai orientar o menino, mas ninguém garante que as pessoas vão fazer da maneira que a maneira que foi orientada, da maneira melhor que tem para fazer, né? E quando a gente fala de compra consciente, eu não sei até que ponto que as pessoas entendem e começam a pensar qual a real necessidade em que eu preciso comprar a camisa, qual a real necessidade que eu preciso comprar esse sapato. Quando você fala de, eu estou estressado ou eu estou preocupado, eu vou para a loja comprar. E assim, é muito aconchegante, né? Você tem as lojas, tem pessoas ali treinadas para te atender, são pessoas que são treinadas para fazer com que você saia dali com a mão cheia. E aí, é a própria consciência da pessoa, né? Se não tem equilíbrio, se sabe que não vai dar conta, então não vá. Não vá. Não pode, se sabe que não vai conseguir controlar, não vá. Mas o mercado, ele de fato tá aí. As lojas estão aí chamando as pessoas. Às vezes você passa na porta da loja, as pessoas estão te pegando pelo braço, né? E aí é a consciência da pessoa. E aí, se eu sei o que eu posso, se eu sei que eu vou conseguir arcar com aquele compromisso, ok, eu vou entrar e comprar. Você acha que deveria ter na grade escolar
matérias que já desde o ensino fundamental versasse sobre essa relação, porque nós temos lá aquela cultura religiosa, cultura ética, né? Sim. Que às vezes não responde muito. Porque eu acho que é em tempo, né? Para preparar uma geração, não sei se o pastor... Claro. Quando nós pensamos nessa questão do consumismo, a gente, na verdade, olha as instituições que são ativadas, que acabam liberando gatilhos para chamar a atenção do povo no final do ano. O comércio é esse. Você precisa de algo? Nós temos aqui para te oferecer. As instituições políticas e tudo procuram trabalhar mais essa questão dentro da filantropia, da misericórdia, vamos repartir, vamos fazer campanhas. A igreja, ela procura mais do que nunca segurar, volto a dizer, os seus membros. Cuidado, não compre excessivamente, saia desse poder na mídia, da compulsão, desse desejo de ter. Muitas vezes nós desejamos ter mais porque vimos que alguém tem, não é necessidade. Supriu Já é ego, mais né? aí o fascismo da tecnologia, crises, né? essas coisas novas que aí estão vindo, nos atraindo poderosamente. Agora, a ideia do presente, eu até gosto de dizer que quando Jesus nasceu, a Bíblia diz, aliás, aqui em Mateus capítulo 2 fala que ele recebeu visitas. Em algumas traduções dizem que são visitas de magos, que podem se referir a astrólogos, astrônomos, políticos, sacerdotes, né? Filósofos, e falam que eles deram 3 presentes para Jesus. Então, a religiosidade, ela procura dizer, é importante repartir esses presentes, muito mais do que comprar. Nós puxamos as pessoas da ideia da compra para a ideia da misericórdia, da bondade, da reconciliação. Aproveite esse tempo para você resgatar relacionamento, oferte perdão, porque Jesus Cristo veio para nos perdoar e na oração, como eu falei, do Pai Nosso, ele fala, perdoa. O Natal para nós é uma oportunidade de resgate e relacionamento. Mas 3 presentes foram dados para Jesus. E são presentes caros. A Bíblia não diz quem são essas pessoas, a não ser que elas tinham realeza em algum aspecto. O primeiro foi ouro. E esse presente, ouro, só era dado para reis, governantes. Então, quem levou esse primeiro presente queria olhar para Jesus e dizer, não é apenas um menino, ele veio para governar, ele veio para reinar. Então, a igreja chama o povo no Natal para ver Jesus como um grande governante e para se submeter ao governo dele, conhecer a sua palavra. E aí vem entrar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive o gerenciamento. O segundo presente, a Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 11, que foi incenso. O incenso era um presente dado para sacerdotes, falando da espiritualidade, dessa parte que todos nós temos, que é espírito. O comércio trabalha, não, você precisa ter, que você precisa lidar com a sua aparência, com o seu bem-estar, com o seu corpo. Mexe também com a nossa alma, você precisa se sentir bem, é questão de prazer, super legítimo. Mas a igreja, a teologia tem que mexer com a terceira parte, que é o espírito. É essa parte que precisa ser alimentada. Jesus falou que nem só de pão, nem só de compra, maneira de dizer, viverá o homem, mas da palavra de Deus. Esse segundo presente, ele diz, e a sua espiritualidade? Porque o incenso era um perfume que era queimado para chamar a atenção de Deus. Agora o terceiro presente, só para terminar esse comentário, porque eu acho que o equilíbrio está nas instituições fazerem bem a sua parte. Não tem como questionar o comércio, a política, não tem como questionar as entidades da filantropia, a hora de pedir, ligar, falar ajuda, reparte, porque senão nós ficamos voltados só para nós mesmos. Mas o terceiro presente, ele é muito interessante, porque a Bíblia diz que o terceiro presente é mirra. A mirra era usada para o embalsamento, quando a pessoa morria, com o propósito de conservá-la, ainda que morta. Isso fala do aspecto da eternidade. Então, no Natal a gente tenta chamar as pessoas, volta para Deus. Voltar para Deus é voltar para o próximo. Aí você vai comprar para você, você vai repartir, parabéns, vai em frente. Mas pensa também na sua espiritualidade. E pensa também em outra coisa, na sua eternidade. Porque a mirra fala de um Deus humano que se encarnou, ela mexe também com a questão do sacrifício dele por você. O Natal tem que trazer uma ideia do sacrifício. De repente eu deixo de ter para dar. Senão não é Natal. Se não repartir, não é Natal.
E por fim, essa ideia, eu gosto de dizer, porque eu tenho que dizer, eu sou pastor, nós podemos ter no Natal luto. Eu não gostaria de dizer sobre isso, mas o Natal pode ser o dia da morte de algumas pessoas. E eu fico pensando, então antes do Natal eu preciso pensar se no Natal o mais importante vai acontecer. Mas é aquilo, eu me voltar para Deus. É aquilo, pastor, Deus. que eu falei no bloco anterior. Exato. Em que as pessoas se desequilibram, exageram no bebê e daqui a pouco estão realmente se matando. Agora, tudo que o senhor falou, eu entendi muito bem que é o seguinte, até para você dar um presente, você dividir, primeiro você tem que consumir. Você comprou, eu vou presentear o senhor, eu vou te presentear. Eu fui em algum lugar e eu comprei. Entendeu? Agora, eu acho que é bastante interessante a gente ressaltar o seguinte, a pessoa, lógico, a pessoa é algo tradicional, a gente não pode fugir disso. É como a nossa amiga aqui falou, a Renata falou que todo mundo quer comprar uma camisa nova. Ele pode ter o guarda-roupa cheio de camisa, e falou até da parte das mulheres, eu que digo, eu tenho 3 dentro de casa, eu que digo. Então, realmente, consumir mais que o homem. Agora, é importante que as pessoas, elas tenham o controle a partir do seguinte, ela vai comprar, mas normalmente as pessoas têm as dívidas. Eu sou da seguinte opinião, procure liquidar suas dívidas primeiro. Depois que você colocar a sua vida em ordem, aí sim, bom, desse aqui, porque normalmente as pessoas recebem o 13º, ela, não, vou comprar, aí vem as promoções, aí vem o colorido das propagandas. E ela se esquece que ela tem uma pendência. Ela se esquece que ela tem uma pendência. Ela não paga a dívida, compra aquilo que ela quer e depois diz, o que eu fiz? Aí já não adianta. Deixa tudo então paga primeiro a dívida, o que sobrou, vê o que você pode comprar. Eu achei, na achei prática, bacana aqui. Seria lindo isso. O que o pastor Silvio resgatou, acho que talvez que aí está um pouco, Renata, essa ideia. Primeiro é resgatar esse grande presente, que esse momento agora, a própria humanidade, o próprio momento, ele é propício para isso, para resgatar o grande presente. O grande presente dado por Deus é o menino Deus. Né? E nós somos chamados a ser presente na vida das pessoas todos os dias, cotidianamente. Então, a partir desse grande presente, como nós podemos ser presentes, além dessa presença, e também faz parte da própria dinâmica, que as nossas expressões de presente, presentear uma pessoa, seja com a camisa, seja, enfim, com todo o comércio oferece aí, né, a cada época com a sua dinâmica própria, que seja, acima de tudo, consciente com essa relação de que existe um grande presente primeiro, que alimenta o sentido da vida de muitos homens e mulheres de fé. Para nós, é Jesus. Em se tratando de presente, a gente vê a pessoa, quer dizer, está se comemorando o nascimento de quem? Cristo. E quais são os presentes? As pessoas presenteiam, ela compra. O que ela mais compra é bebida. Para consumir. Comida. Então, se ela for analisar, ela está comemorando de uma maneira errada. Não que seja errada, a pessoa que gosta de tomar sua cerveja, sua bebida. Nesse momento do renascimento. Mas a pessoa ela tem que entender, peraí, eu estou comemorando o nascimento de Cristo. Eu volto a ressaltar aquilo que eu falei no início. A gente tem que trabalhar mais, o Espírito é importante o que o pastor ali falou, porque nós também, como pastor, nós orientamos as pessoas dentro das nossas instituições. Mas nós estamos tendo uma oportunidade agora de orientar a população, que muitas das vezes ela só pensa em gastar. E depois ela traz um mal-estar para a sua vida. Então ela vai ser feliz por uma noite? Ela tem que pensar na felicidade de um todo. Não, mas esse nascimento está ficando distante da realidade das pessoas com o tempo? O consumismo está invadindo? Pois é, justamente, talvez o grande desafio para nós hoje é como nós, né, trabalhar essa data tão importante, que é importante do ponto de vista comercial, mas com esse equilíbrio. O pastor Silvio dizia aqui em relação do Pai Nosso. A ideia é do Pai Nosso, né? O Pai é nosso, né? A gente ideia de um pai que constrói a sua história com a família humana e através da família humana ele também se realiza. Então, como essa família humana, e aí o destaque da família, né, ela pode se realizar tendo acesso a tudo isso que é importante,
Porque senão, hoje para, né? Se não houver comércio, cria um caos, fica todo um grupo aí também. Como buscar esse equilíbrio? Agora, o sentido de comemorar, é óbvio que é saudável e importante. Nós precisamos dessas datas até para dar sentido à nossa vida, à nossa história, à nossa caminhada, essa consciência de que tem um Deus, que não estamos jogados aí ao léu na história, mas tem um Deus que nos ama, que caminha conosco, apesar das nossas contradições, né? E que continua apostando na humanidade, e que tem ocasiões como essa data do Natal, que mesmo com todo esse movimento comercial, é uma oportunidade também de nós, porque, como destacou muito bem o pastor Silva aqui, o ser humano é em mais semelhança a Deus. Se você negar o ser humano, você está negando o próprio Deus, do ponto de vista teológico. Né? Aqui, entra até numa questão aí de... O Natal é um momento até para reconciliações, né? Com certeza. Aquela filha que brigou com a mãe, o irmão a família que brigou que não com o se irmão, encontra, né? vá se reconciliar e leve uma camisa de presente. Leve uma camisa, leve um vestido, leve um sapato. Não tem mal nenhum, tem. Claro que não. Claro que não. Quem não gosta de Melhor do presente? que só mandar a camisa, reconcilie. Eu trouxe para o final um presente, sabe, para dar para que cada é um de simbolizar, vocês. Roberto, que a felicidade, Já mais feliz, que a agora. que a Já fiquei mais felicidade feliz. não seja só a camisa, Não, mas que ela seja um elemento mas é para ajudar a verdade, construir uma felicidade muito maior. E tudo. Nós não estamos Os querendo colegas demoniar aqui, essa reflexão, ela é importante, porque o que me preocupa muito, porque, sabe, Pai, Filho e Espírito Santo forma família. E é uma família eterna. Mas o que nós temos visto hoje na sociedade, nós não temos visto, essa palavra família está caindo no descaso. Família não é um momento. Família é todos os dias. Todos os dias. minutos, Então, né? nós queremos chamar a sua atenção, do seu amigo telespectador, é justamente para isso. Ser presente Peraí, todos os dias. esse abraço que você vai dar nesse Natal, no seu familiar, por que não todos os dias? E eu deixo uma pergunta, você faz isso? Ah, não é possível. Por quê? Porque justamente você não está consciente do que é viver em família. Nós temos que pensar nisso e temos que lutar para pôr em prática. Agora, isso cabe a cada um. Não cabe a nós fazermos isso. É Nós você estamos que tem que aqui fazer na só sua pra casa. abrir a reflexão. Exatamente. Eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema interessante, já que o Isaac até citou aqui, muito pertinente, em relação à família. Nós vamos falar sobre um impacto, vamos discutir aqui um pouco o impacto desse consumismo nas crianças, né? E a criança tá ali na família e dali ela vai ser um adulto e que impacto isso pode gerar, esse consumismo. Então, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já, não saia daí, aqui no Câmara Debate, na TV Câmara, já já. Escola do Legislativo. Inaugurada em 30 de junho de 2013, a Escola do Legislativo avança contribuindo para a construção de um novo tempo na história da Câmara Municipal de Uberlândia. Criada para o fortalecimento da democracia, a escola abre as portas do parlamento, garantindo educação para a cidadania, conhecimento legislativo e participação popular. Sou voluntário a participar de todos os cursos. É interativo, é claro, né? Espero que possa ter mais vezes. Educar não é simplesmente a questão de sentar no banco e ouvir alguém falar, mas é uma questão de se preparar para uma vida melhor, para uma condição melhor para a nossa sociedade. E a Escola do Legislativo tem um papel fundamental. Em poucos meses de trabalho, a Escola do Legislativo promoveu 48 cursos, palestras e eventos regionais que contaram com a participação de mais de 3.000 inscritos nos eventos realizados no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje a grande importância é a informação. Então, quanto mais informação, mais conhecimento. Acho que a sociedade muitas vezes reclama, mas ela também não participa. Então essa é a oportunidade da participação de todos. A iniciativa é brilhante e o Ministério Público aqui veio representado por mim e alguns outros colegas com o objetivo de mostrar qual é a atividade do Ministério Público e a relação que ele detém
com o Poder Legislativo. Então eu acho que isso é muito interessante, o Ministério Público está com regozijo de participar desse evento aqui. A gente quer levar para Santa Vitória conhecimentos básicos dentro do Poder Legislativo. As matrículas são gratuitas e abertas aos vereadores, servidores públicos, estudantes, lideranças comunitárias e toda a população interessada nos temas que envolvam sociedade e poder legislativo. Escola do Legislativo. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia com o Câmara Debate, hoje um tema muito pertinente a este período de final de ano, que é a religiosidade, a espiritualidade versus o consumismo. E eu volto nesse terceiro bloco aqui, a gente não poderia deixar de citar as crianças. Nós já falamos sobre o consumo consciente, sobre religiosidade, o espírito natalino, o verdadeiro espírito natalino, mas tem aqui o site, anote aí, www.alana.org.br, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha, tem diversos artigos, vídeos, palestras, informações, trabalha sobre essa questão dos impactos da publicidade, do consumismo no desenvolvimento das crianças. Então, esse bloco é bem interessante para os pais que estão nos assistindo. Daqui pode sair alguma informação e com certeza será importante. Consequências, principais consequências que eu tirei do site: obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras, são algumas consequências do consumismo nas crianças. Então, nesse Natal é momento de refletir sobre isso também, né? Sem dúvida. Quem quer começar? Eu acho que, aproveitando não deixa de ser consumismo, né, a questão da criança, a criança é o espelho do pai e da mãe, né? E se o pai e a mãe, ele consome exageradamente, ele compra, hoje você vê crianças ali com tablets de última geração e com equipamentos de última geração. E eu acredito muito assim, que se você explica para o seu filho, isso é o que eu faço com os meus filhos, se você coloca um limite para ele, olha, eu posso te dar essa camiseta, dessa vez o valor que eu consigo pagar é esse, e a gente tem que fazer ou esse mês eu compro a camiseta, o mês que vem eu compro a calça, e até no final do ano você já está com o terno incompleto. Vai negociando. Você precisa negociar e precisa mostrar que as pessoas precisam ter limites. O limite começa na infância, né? E as crianças começam a consumir igualzinho aos pais. Então, se o pai tem um limite, se o pai impõe um limite, eu acredito muito que a criança vai crescer e vai se tornar um adulto consciente, que ele vai ter, a não ser que o meio exija que ele comece a viver num meio muito diferente, que exija, que nós falamos agora há pouco, para suprir o ego, eu vou lá e compro um celular da moda, e porque o meu amigo tem, eu compro também, né? Tudo começa na infância. Se for bem orientado, eu acredito muito que tende a ser um ser humano adulto e um ser humano consciente. E nós temos um problema também das contradições sociais. Nós vivemos num país ainda de muita desigualdade social, né? Eu acho que esse pano de fundo... Existem as crianças pobres ainda que não vão ter sequer, às vezes, um pedaço de pão para comer. Infelizmente, nós temos uma parte da população que vive abaixo da linha da pobreza no Brasil. Não sei o que, agora anunciar a tragédia. Não, não é anunciar a tragédia. Mas é para dizer que essa é uma realidade também e não esquecendo que hoje, não só a data do Natal, mas nós temos um problema hoje, que dada a sociedade do trabalho, do consumo, o pai trabalhando por um lado, a mãe trabalhando por outro, a família hoje está muito mais fragilizada, graças a Deus que existem os avós que ajudam a educar. Mas às vezes o pai sai de manhã e não vê nem o filho durante a semana. E a mãe da mesma forma. E isso não é eu que estou falando, mas é um grupo já de psicólogos que tem percebido, Renata, que muitos pais têm compensado a sua ausência, a sua autoridade de não estar presente ali, e entulhando o menino de objeto como se aquilo. Então criou-se uma cultura hoje que é quase a obrigação do pai, toda semana ou todo mês, comprar um objeto, ainda que deixe ele lá parado.
Então é o seguinte, eu acho que nós temos que aproveitar a ocasião também, como o pastor Isaac diz, como o pastor Silvio está destacando, de repensar que geração é essa que nós temos educado, né? Claro que nós temos que trabalhar, temos que tocar a vida, mas assim, está sendo um desafio hoje para nós, eu digo isso para muitos colegas meus que têm filhos, hoje não está fácil educar a criança não, filho, porque a geração o senhor de hoje sabe, é desafiante. Padre Amaury, que o que a Renata que falou, tem até um sentido bíblico, eu não me recordo agora onde está escrito, que fala que nós temos que educar e mostrar ao nosso filho o caminho que ele deve andar. Isso faz parte. Isso faz parte. O problema a discussão hoje está sendo, como o senhor acabou de citar, a dificuldade que se tem, porque você educa, você fala uma coisa para o seu filho em casa, a escola ensina outra. A mídia ensina. E a obrigação de educar a criança não é a escola. Então os pais têm que estar muito atentos o tempo todo. Hoje a educação está muito mais difícil, sei porque eu criei 2 filhas e tanto eu quanto a minha esposa ficávamos de olho. Até hoje, minhas filhas, já tenho uma filha casada, já sou pai, já vou para a 2ª neta, mas tem a outra que ainda tem 22 anos, mas eu fico de olho. Qualquer atitude é diferente daquilo que eu ensinei, eu procuro chegar com cuidado, né? Porque às vezes o pai também tem que saber como chegar hoje para poder falar alguma coisa para com o filho, por causa daquilo que ele ouviu lá fora. Porque o que está na cabeça da criança hoje é o seguinte, peraí, o fulano, como você falou, o fulano não tem, eu posso ter também. Então existem várias maneiras de você dizer não, sem ofender, oferecendo uma outra coisa que possa deixar a criança satisfeita. E eu acho que vale a pena também fazer a criança, ou adolescente, jovem, entender o quão é complicado, o quão é difícil adquirir tanta coisa, né? Porque se hoje os pais trabalham, na maioria das casas que tem pai e mãe trabalhando, e que trabalham o dia todo, e que corre o dia todo, é para manter aquela família, né? E hoje tem até um programa do Jovem Aprendiz que eu acho que ajuda muito, porque até pouco tempo atrás, criança podia trabalhar. Hoje em dia, um jovem de 18 anos, de 24, ele é chamado de menor aprendiz, de jovem aprendiz. Então, assim, por exemplo, a minha filha começou a trabalhar com 15 anos no programa de jovem aprendiz e eu ficava me culpando. Poxa vida, eu estou deixando ela trabalhar e aí como é que ela vai fazer para se adaptar nesse mundo de trabalho e de estudo? Mas hoje eu percebo que foi a melhor opção, porque ela sabe o valor das coisas e os jovens que estão nesses programas, eles sabem os valores, eles sabem dar valor e hoje em dia pensa muito bem antes de comprar alguma coisa. Deixa eu avaliar e aí é a questão, e eu acho que essa cultura ela precisa ser influenciada e a gente precisa lutar para que esses programas continuem e que os jovens e as crianças sejam educados. E aí entra naquela pergunta que você me fez, será que precisa ter na escola? Se for preciso, antigamente tinha, não é da minha época não, mas antigamente você estudava lá a contabilidade, você estudava as coisas, que aí você saía com uma informação muito melhor do que sai hoje. Então eu acredito que essa cultura ela também pode ser bem aproveitada. Entra aquela questão, a pessoa ela quer um celular de R$1.000, ela sabe que o pai tem condição de comprar. E outra coisa é ela está ganhando um salário, de repente, um pouco menor, ou de repente um pouquinho a mais, e ela sabia que ela tem que pagar do bolso dela. É uma forma até de educar, né? Só que hoje é muito difícil. Hoje existe muitas coisas. Se põe a criança para trabalhar, vem os direitos humanos e combate, não pode isso, não pode aquilo. Aí vira isso aí que a gente está vendo todos os dias. Mas são pessoas mais conscientes. Ou pelo menos não colocar para trabalhar, mas em casa fazer uma brincadeira lúdica de como economizar. Olha, eu me lembro quando as minhas filhas eram bem pequenas, eu passava, por exemplo, morei muito tempo no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, para todos os lados que você vai, existe a miséria. É cidade maravilhosa, mas eu morei lá e sei, você passa dentro de favela. E quantas vezes eu chegava, por exemplo, em um sinaleiro, em um viaduto, tinha aquelas crianças todas sujinhas, maltratadas. Eu fazia questão, parava o carro, diminuía, abria o vidro do carro e começava a explicar. Olha, meu filho, está vendo aquela criança? E tal. Começava a explicar. E isso eu acho que adiantou. Ajudou a elas a valorizarem mais a vida. Essa coisa a criança pede
conforme a Renata falou, e outros aqui falaram, e dá tudo que o filho quer, você não sabe o mal que você está fazendo ao seu filho. É muito do mostrar a consequência, né? Olha, eu não estou dando por conta de algo e se eu estou dando, né, porque eu posso nesse momento, e a consequência do suprir demais as necessidades de coisas materiais, a gente vai ver lá na frente, né? Silvio. Eu quero fazer uma leitura, lembrando dessa precocidade, você falou da erotização dos sentidos, né? Na verdade, essa evolução do bullying, banalização de violência, e também o mal da dependência química, que na verdade está basicamente equiparado também com as dependências comportamentais, porque hoje tanto a pornografia como as questões da tecnologia vão causar dependência física e emocional. O ser humano está um ser dependente, viciado, ele é refém dessas tecnologias. Agora, tudo que nós estamos falando, o exemplo da família, nós vamos educar com exemplo. Eu volto a dizer, principalmente o papel da religiosidade, da igreja, daquelas pessoas que têm uma noção de Deus. Além de todas essas lições, esses ensinos, essa educação para lidar com o que é ofertado, eu volto a dizer, quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada, ela vai nos ajudar em vários aspectos nesse sentido. Mas aqui, para a gente ler de maneira objetiva, Marcos, capítulo 10, alguns pais levam as suas crianças a Jesus. Hoje a maioria dos pais não querem mexer com religiosidade, não querem mexer com a existência de Jesus Cristo. Elas são religiosas sem sequer ir na igreja. Elas se julgam julgam religiosas. É um ritualismo. Ele, na verdade, atrás de uma cortina de fumaça, ele fala, mas não vivencia. Mas esses pais levaram crianças até Jesus. E eu quero motivar os pais a fazerem isso, apresentarem Jesus aos seus filhos. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, o próprio Jesus diz que o ser humano incorre num grave erro. Ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecemos o poder do dinheiro, conhecemos o poder do sexo, conhecemos o poder da educação, da ciência, mas às vezes não queremos conhecer o poder de Deus. Os poderes estão por aí. Jesus fala, se abra para esse poder, se abra para esse conhecimento. E ele diz aqui, temos que precocemente levar nossas crianças a Jesus. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Quando os pais levaram, os discípulos tentaram impedi-lo. Ele falou, espera um pouquinho, não segura não impede. Aciona esse gatilho da fé. Deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçam, porque o reino de Deus está cheio deles. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus, assim como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus, tomando-os nos braços, colocou sobre eles a sua mão e os abençoava. A criança, ela recebe todas as coisas vindo de um pai e de uma mãe, assim, com total confiança. Vocês falaram sobre a importância da exemplo. Se nós introduzirmos a fé, a ciência, nós introduzirmos a importância de gerenciar bem o seu dinheiro, de ter, de repartir, podemos ter uma sociedade mais equilibrada. Mais justa, mais fraterna. E aqui, lembrando aqui, pastor, eu estou falando aqui da questão das crianças, eu me lembrando aqui, essa observação que o senhor faz, os pais hoje ensinam os filhos todos os caminhos. Todos os caminhos da academia, os caminhos do shopping, todos os caminhos eles ensinam. Papai Noel. Mas poucas vezes mostra para eles os caminhos daquele que concedeu-lhe a vida na sua bondade, o caminho de Deus. E eu via na minha infância, eu também estudei em colégio de freira, também em Belo Horizonte, né, moro aqui há 22 anos, e eu me lembrava de um padre, já velhinho, já ele dizia, 2 grandes presentes uma família deixa para o seu filho. Primeiro, a fé em Deus, porque ele com essa noção de fé em Deus, ele vai tomando cada vez mais consciência que existe um Criador e esse próprio Criador dará força a ele para ele seguir na caminhada, nas alegrias, com as frustrações da vida, com aqueles processos de crise normalmente. E o segundo presente é a educação, que a educação ajuda o sujeito a, ele dizia numa linguagem comum, mas a gente entendia, a não passar fome, a conseguir, de maneira crítica, ter o mínimo necessário para seguir em frente. Eu nunca esqueci dessa imagem
E talvez esse momento agora é um momento oportuno para a gente estar justamente tentando resgatar, claro, considerando aí, lembrando a Renata, se eu tenho que levar um presente para expressar essa gratidão, ali, seja através necessário, mas nunca perder essa noção que nós somos chamados a ser presente ao longo dos 365 dias do ano, né, na nossa família. Bom, infelizmente o tempo é curto e a gente tem que partir para o final. E eu queria deixar aqui o espaço, né, para cada um de vocês aqui, esse debate hoje que foi, além de instrutivo, foi muito abençoado, acredito eu, porque levou essa consciência da cristandade para as famílias, né, além essa reflexão, para que nesse fim de ano a gente possa refletir. Então, eu começo aqui com a Renata Barbosa, que é coordenadora de soluções de negócios da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. Muito obrigado pela presença aqui, enriqueceu muito o nosso debate, e eu deixo espaço para suas considerações finais, inclusive até se quiser fazer uma prestação de serviço, horário de comércio, enfim. Então, eu que agradeço, né? Foi muito bom participar aqui com vocês. Nós não queremos que a fraternidade acabe, né? Nós queremos sim que o mercado seja movimentado, mas que as famílias de fato se unam, né? Que as famílias de fato possam acreditar em Deus e possam ter em seus corações o verdadeiro sentido do Natal. E que eles possam comprar consciente, né? Eu vou deixar aqui a questão dos horários do comércio. A partir da semana que vem nós temos um comércio, o horário prolongado, para que as pessoas possam fazer suas compras de maneira tranquila. E um Feliz Natal para todos. E o Black Friday em Uberlândia, como está? Já acabou o Black Friday. Pastor Isaac. Eu quero agradecer a todos aqui por ter participado aqui. A gente está sempre aprendendo, né? E quero dizer para você o seguinte, nesse Natal, você deve se reunir sim com a sua família. É algo tradicional. Você deve, inclusive, procurar rever os seus conceitos e procurar, nesse ano que se aproxima de 2014, procurar fazer algo diferente desse 2013. Quem sabe? Porque, na verdade, Jesus não quer nascer, não é todo dia 24, dia 25. Ele quer nascer dentro do seu coração. No dia que isso acontecer, no dia que você permitir que ele nasça dentro do seu coração, você pode ter certeza. A sua alegria vai ser eterna, sabe? A confraternização vai ser todos os dias. Vai acabar essa coisa de só de ano, vai acabar essa coisa de endividamento, que você vai saber se controlar melhor. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês e uma ótima ceia com toda a sua família. Padre Mauri. Pois bem, primeiro agradecer o convite, agradecer a ter conhecido aqui a Renata, um grande amigo meu, pastor Isaac, também companheiro da Câmara Municipal de Uberlândia, já falei e falo novamente, é um prazer ter tido essa oportunidade de conhecer o senhor lá na Câmara. Quero aqui também agradecer o Silvio, nós estamos no mesmo espírito, né? Afinal de contas, todos nós somos chamados à realização, né? E eu me lembro umas expressões que Jesus usava como para falar da grandeza do reino de Deus. Ele sempre recorreu a muitas parábolas e algumas até muito próximas de metáforas para dizer da grandeza do reino. E ele falava que o reino de Deus, ele não está aqui, não está ali na divisa do Espírito Santo com Goiás, mas o reino de Deus está no nosso coração. Na medida que, como diz o pastor Isaac, nós acolhemos, né, a mensagem de Deus na nossa vida. E esse período, já que nós estamos cônscios desse grande presente que é Jesus, para a nossa comunidade de fé, sobretudo nós cristãos, que esse presente faça com que nós repensemos as nossas atitudes, posturas na relação da família com o mundo, para a gente tentar ser melhor. Eu acho que o nascimento de Jesus é um convite a nós sermos melhores enquanto seres humanos. Eu não tenho dúvida, é isso que Deus quer da humanidade. Então fica aqui, que esse Natal seja para todas as famílias essa renovação desse compromisso em ser melhor em 2014. Agradecemos também aqui o pastor Silvio Moura, que também é teólogo e contribuiu muito aqui com o nosso debate, inclusive com o uso da palavra. As suas considerações, já agradecendo a sua presença. Obrigado, Fernando, a Renata, o vereador tão querido. Eu estou aqui impressionado como vocês são pessoas de fé.
Todos nós temos a teologia no nosso coração quando cremos em Deus. E eu desejo também às famílias de Uberlândia um Natal muito feliz mesmo, de todo coração, que você oferte perdão, que você dê tempo. Eu desejo que você possa ter tudo que você precisa e se alegrar também. Deus abençoe muito você. Jesus te ama. Amém. Bom, então, encerramos aqui mais um Câmara Debate e agradecendo também, eu agradecendo aqui a presença de todos e desejando a você que está em casa um Feliz Natal com a sua família, de fraternidade, de amor, de carinho e de presentes também, por que não? E que 2014 seja de muita alegria, de muito sucesso e de muita informação. E agradeço por fechar o ano de 2013 e começar o ano de 2014 com a oportunidade de levar informação através desse novo canal que nasce, que é a TV Câmara Uberlândia, e claro, com o Câmara Debate, a cada dia discutindo assuntos importantes e que, com certeza, vão engrandecer ainda muito mais a sua vida pessoal, profissional e como cidadão. O Câmara Debate volta no próximo programa e a gente se vê. Até lá! Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara.